Bom dia a todos. Eu gostaria de ler um texto que está em Mateus, no capítulo 20. Nós vamos ler os versículos de 1 a 16. Eu tentei ser mais tecnológico, trazer aqui como o Éder e o Eric o celular para falar e tal. Mas descobri que para eu falar precisaria ser aquela tela um pouco maior, com CPU e tudo mais. Achei mais fácil escrever aqui. Diz assim o texto: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta da meio-dia e das 3 da tarde, e à tarde nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Respondeu eles. E ele lhe disse: vão também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores, contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar ao proprietário da vinha, dizendo: esses homens, quando foram contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por 1 denário, certo? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, totalmente dependente da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações, que encontre em nós posicionamentos diante da Tua palavra, que ela venha mudar nossas atitudes, comportamentos, que ela venha nos ensinar a sermos gente como gente deve ser, a sermos melhores a cada dia, porque assim fazendo, o seu nome é glorificado através das nossas vidas. Para isso o Senhor nos chamou e para isso queremos viver. Em nome de Jesus. Amém? Esse é um texto que eu gosto muito. Não é um texto que vai nos trazer uma palavra sobre salvação, mas vai nos trazer uma palavra sobre recompensa. E é um texto que nos ensina muita coisa, e é um texto que põe diante de nós quem nós somos e coloca diante de nós a possibilidade de mudarmos a nossa compreensão do que é o reino de Deus, para que melhor possamos servir neste mundo tão carente e tão necessitado. O contexto dessa parábola é o contexto do capítulo anterior, quando o jovem rico fala para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?
Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, volta e me segue. E ele era muito rico, e a Bíblia diz que ele, triste, virou as costas e foi embora. E aí os discípulos, que tinham deixado tudo, começaram a conversar entre si. E agora? Que conversa é essa aí? E Pedro, sempre o mais afoito, vira para Jesus e fala, Senhor, nós largamos tudo, nós deixamos tudo. Que vantagem a gente leva nessa? E agora? O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus, então, conta esta parábola. E ele vem nos dizendo que um senhor, um dono de uma vinha, saiu para buscar trabalhadores para a sua vinha. E ele começou a chamar trabalhadores às 5 horas da manhã. E ele disse para ele, os primeiros, você quer trabalhar para mim? Eu te pago 1 denário. Ele falou, beleza, eu vou. Eu falei, então, bora trabalhar. E o texto diz que, por volta das 9 horas, ele tornou aí naquele lugar e encontrou trabalhadores ali também, e falou, vá para a minha vinha trabalhar, que eu tenho trabalho para vocês. Às meio-dia, fez a mesma coisa, às 3 da tarde, fez a mesma coisa, e às 5 da tarde, já no final do dia, quando está batendo o cartão para ir embora, ele pergunta a alguns que estavam ali sentados, por que vocês estão aqui? Ninguém contratou vocês? Por que vocês estão aqui desocupados? Ele falou, ninguém quis contratar a gente. Ele falou, vai para a minha vinha. E eles foram. E é interessante que, terminado o dia, o Senhor chama o seu capataz e fala para ele, paga os trabalhadores, mas começa do último para o primeiro. E qual não foi a surpresa deles? Quando aquele camarada que trabalhou só um pouquinho, 1 horinha, 30 minutos, sei lá, recebeu 1 denário. O que trabalhou a partir das 3, 1 denário. 1 denário para o meio-dia, 1 denário para as 9 da manhã, e 1 denário para os primeiros que foram chamados também. E aí começou a confusão. Porque aqueles que foram contratados primeiro disseram para o senhor da vinha, que isso? Estamos ralando aqui desde as 5 da manhã. Esse camarada chegou agora há pouco, recebeu o mesmo que a gente. E o senhor da vinha pergunta para ele, quanto eu combinei com você? 1 denário. Quanto eu te paguei? 1 denário. E o que te importa que eu faça com o restante do meu dinheiro? Se eu quero dar 1 denário para eles também, o que você tem com isso? O dinheiro é meu. Por acaso eu estou sendo injusto com você? E essa pergunta é uma pergunta que fica para a gente. Essa é uma pergunta porque eu não sei os irmãos, mas aos meus olhos, eu também achei injusto para chuchu o negócio. Como é que o camarada trabalha das 5 da manhã até às 6 da tarde e o outro trabalha das 5 às 6 e recebe o mesmo pagamento? Não é? Não. Nosso coraçãozinho aqui. Vamos lá.
Está certo isso não. Mas a pergunta que Deus faz, a pergunta que o Senhor da vinha faz, é muito interessante. Ele fala assim: quanto eu combinei com você? 1 denário. Então, por que você fala que eu estou sendo injusto? Se eu quero dar 1 denário para ele também, o dinheiro é meu. Você está dizendo que eu não posso ser bom com ele? E aí, Deus muda o olhar da situação. Ele fala: não veja pela ótica de quanto você trabalhou, mas veja pela ótica de que eu estou sendo injusto com você? Eu estou sendo injusto? Não foi isso que eu prometi a você? O que eu faço com o restante do meu dinheiro? E isso nos ensina que a recompensa de Deus, ela pertence inteiramente à soberania dele. É problema dele. Ele faz como ele quer. A justiça de Deus, ela, aos nossos olhos, é incoerente muitas vezes. Eu me lembro há uns tempos passados, tinha um bandido no Rio de Janeiro, conhecido como Gordo. Quem é um pouquinho antigo vai lembrar. Ele foi muito famoso, porque ele foi chefe das quadrilhas lá do Rio de Janeiro, e ele foi preso. E lá na cadeia, pregaram o Evangelho, e ele se salvou. E foi batizado. E eu lembro que uns crentes chegavam para mim e falavam assim: o cara fez o que fez, aprontou o que aprontou, agora é crente, agora é crente. Assim é fácil ser crente. Você já ouviu essa frase? Assim é fácil ser crente? Você já falou essa frase? Assim é fácil ser crente? Pois é. Só pela misericórdia. Ô, anjo Gabriel. Esse texto nos chama a atenção por alguns detalhes importantes. Esses homens já estavam na vinha. Eles já estavam lá. O que eles estavam pensando agora era na recompensa. O mesmo pensamento de Pedro e dos discípulos no capítulo anterior. Quando eles perguntaram para Jesus que vantagem que a gente leva em ter largado tudo para te seguir, eles estavam falando de dinheiro, de condição financeira, de como eles iam sobreviver aqui na terra. Quando esses trabalhadores da vinha brigam com seu senhor, a questão é a mesma. Por que eu ganhei menos do que eles? E esse texto, ele é muito bom, porque, primeiro, a decisão, a ação e a recompensa é de Deus e não nossa. É muito fácil encher templos religiosos prometendo prosperidade na terra e dinheiro no bolso. É muito fácil encher templos prometendo que a sua vida financeira vai ser mudada quando você for crente. É muito fácil encher templo quando se diz que se você der 10, Deus te dá 20.
É muito fácil encher templos quando você diz que se você vier para Jesus, todas as suas enfermidades serão curadas. É muito fácil ser crente quando você promete vantagens que Deus não promete na palavra dele, que Deus não diz e que é da inteira soberania de Deus o que vai acontecer ou o que deixa de acontecer. A palavra de Deus para nós é: vem para a vinha. Vem para a vinha. A pergunta do Senhor da vinha foi: eu não posso ser bom com o outro? Você disse para mim que eu não posso ser bom com ele? Eu me lembro da passagem de Salmo 73, quando Asaf olha a prosperidade dos ímpios, e ele começa: ô Senhor, como é que é isso? Sirvo na tua casa, confio no Senhor, sou judeu, estou aí no time do maioral, e olha aqui, os picareta aí, os bandidos, estão passando aí nos seus cavalões, nas suas charretonas, né? Na linguagem de hoje, os caras passam aí de BMW, carrão, moro em casona com piscina, e eu estou aqui no meu barraco e sou servo do Senhor. Como é que é isso? Você já se pegou fazendo isso? Ô Senhor, como é que pode? Meu irmão aqui está prosperando. Está roubando. Está roubando. E aquela inveja vai tomando conta do nosso coração. Porque isso é inveja, né? Olhar para a vida do ímpio e querer o que o ímpio tem é inveja. E aí diz que Asaf entrou no templo e entendeu o final deles. E adorou a Deus e pediu perdão do que tinha pensado. Hoje nós precisamos urgentemente aprender sobre o reino de Deus, sobre o que é ser filho de Deus, sobre o que é estar no caminho, sobre o que é evangelho, sobre o que é poder de Deus. Primeiro, a Bíblia nunca prometeu enriquecer ninguém. A Bíblia nunca prometeu curar todo mundo. A Bíblia nunca prometeu que nós não teremos aflições e problemas nesse mundo. A Bíblia nunca prometeu isso. Mas o que a Bíblia promete é que em Cristo Jesus nós temos grande salvação. A Bíblia promete que quando nós recebemos o convite para chegarmos até a vinha, a partir dali nós temos contato direto com o céu. A partir dali nós seremos chamados filhos de Deus. A partir dali nós seremos filhos amados, conservados e guardados em Cristo Jesus. A partir desse momento, nós seremos chamados filhos de Deus. E esta é a riqueza do reino do Pai. Essa é a riqueza do reino de Deus. Esta é a riqueza de Deus na nossa vida. É a segurança. É a segurança de que a vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E dali nós não saímos. Os milagres de Deus na nossa vida pessoal, eles são nossos, eles são ímpares, mas eles não são geral. Eu não posso dizer que Deus me curou e vai curar todo mundo. Eu não posso dizer que Deus abençoou financeiramente o irmão e vai abençoar todo mundo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E isso é para todos nós.
Não importa se você foi chamado no primeiro minuto ou no último segundo. Não importa se você nasceu num lar religioso ou se você é um ladrão na cruz e que está tomando os seus últimos fôlegos de vida. Em Cristo Jesus você tem a palavra de salvação para todo sempre. E esta é a recompensa de Deus para a nossa vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Todos nós estávamos perdidos. Ninguém tem mérito na salvação. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, eu mereço salvação. Ninguém. Não existe méritos. Quando nós trabalhamos na obra de Deus, quando nós fazemos algo e atuamos na obra de Deus, isso é privilégio nosso, porque Deus podia fazer a obra dele. Deus é capaz o suficiente de fazer tudo sozinho, mas Ele nos deu o privilégio de trabalharmos na obra dele. Ele nos deu o privilégio de fazermos algo. Ele nos deu o privilégio de testemunharmos de Jesus. Ele nos deu o privilégio de mostrarmos através da nossa vida como Deus é bom. Ele nos deu o privilégio de mostrar através da nossa vida que Jesus transforma a nossa vida, que Jesus tira a angústia do nosso coração, que Jesus nos dá acesso direto ao Pai, que nós podemos dobrar os nossos joelhos, ou de pé, ou ficar sentado, e chamar Deus de Pai nosso, que está nos céus. E a Bíblia diz que Ele se inclina para nos ouvir. Esta é a nossa riqueza. É isto que a Bíblia promete, é isto que o Evangelho promete, é para isso que somos salvos, é para termos este canal direto com Deus de uma vez por todas e para todo sempre, porque nem a morte pode nos tirar diante deste Deus que um dia disse para nós, vai para a vinha e eu te darei o que você merece. Este Evangelho que coloca Deus como privilégio na nossa vida. Esse Evangelho que mostra que somos privilegiados por podermos chamar Deus de Pai. E não um Evangelho que nos faz correr atrás de Deus para encontrar bênçãos. Senhor, o que é que eu vou ganhar se eu te seguir? Este Evangelho não é o Evangelho de Jesus de Nazaré. O Evangelho de Jesus de Nazaré é: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E você toma a decisão de segui-lo, independente do que vai acontecer no amanhã. Porque você tem certeza absoluta na sua vida que o seu amanhã já está aplainado por ele, porque fiel é a que te chama. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 57 e 58, graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continua dizendo, portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. É esse o Deus que nós servimos. É um Deus que não é injusto. É um Deus que não nos abandona. É um Deus que não deixa de estar conosco. É o Deus que está conosco no meio da tempestade, no meio dos ventos, no meio do mar, no meio na caverna do leão, no meio do fogo das fornalhas ardentes dessa vida. Ele está presente para que nós saibamos que o nosso chamado é para estar com Ele para todo sempre. E não há riqueza maior do que essa na vida. Uma segunda lição que nós podemos aprender
é que nós devemos estar muito alertas o tempo todo. Porque não é difícil nós nos pegarmos invejosos nessa vida. Quantas vezes que alguém conta uma benção de uma maneira que quando a pessoa termina de contar a bênção, você fala assim, Deus não me ama. Deus não é possível. Porque essa pessoa nem vai na igreja. Eu conheço a vida dessa pessoa. Não é uma pessoa de oração, não está nem aí. E Deus curou. Aquela pessoa está prosperando. Eu sei quem é ele. O modo cego da vida. Você que se pegou assim? Só eu, né? Eu só. Como é que pode? Camarada. Tranqueira daquele. Como Deus abençoe daquele cara. É possível um negócio desse? Nós estamos dizendo, Deus é justo. Deus é injusto. Sabe, irmãos? Eu sou a favor da salvação. Eu gosto muito do texto que diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e ninguém seja condenado. Esse é o querer de Deus. E eu tenho esse desejo no meu coração também. Mas confesso aos irmãos que tem um pessoalzinho aí que se eu sentar na mesa do grande dia e ele estiver por lá, eu vou ficar meio surpreso. Mas você já imaginou você chegar na mesa, no banquete, e sentar do lado do camarada que você achou a vida inteira que ele estava no inferno sem chance nenhuma de salvação? Você já imaginou aquela pessoa que você engoliu e ficou travada aqui a vida inteira? Que chega no céu, Deus senta lá do seu lado. E você olha e fala, mas não é possível. O céu vai ter muita surpresa. Porque a misericórdia de Deus vai de geração a geração. A misericórdia de Deus não tem fim. É por isso que nós não podemos dizer a ninguém, fulano foi para o inferno. Porque essa possibilidade, essa declaração, nós não temos o direito bíblico de fazer. E serão muitas as surpresas. E que a nossa atitude não seja a atitude desses camaradas aqui. Nasci em berço evangélico. Não bebi, não fumei, não joguei. Fui para a igreja todo domingo. Eu não vou poder falar, mas muitos falaram, muitos dirão, eu cantei. Essa não é frase minha. Mas eu posso dizer, eu tentei. Vivi na igreja. Evangelizei um monte de gente. E esse camarada aqui nunca valeu nada. Conheço ele. Manchete de jornal. O que ele está fazendo aqui?
Deus olha para você e faz assim, o que eu te prometi? Aí você vai dizer, o céu como herança. E se eu sou bom com ele também, isso te faz mal? E se ele está aqui porque eu fui bom com ele também, isso é mal aos seus olhos? Eu sou injusto? Sabe, irmãos, a beleza do Evangelho está em que todo ser humano tem a oportunidade de dizer, eu quero Jesus na minha vida até o último segundo da vida dele. E a decisão de Deus sempre vai ser a favor do céu, porque Jesus veio para salvar e não para condenar o homem. É por isso que nós não podemos ter uma mensagem de condenação. A nossa mensagem é: o Senhor Jesus te ama e o céu é seu também. Bora lá, entra no caminho, vamos para a vinha. O Senhor nos espera. Precisamos entender a maior lição dessa parábola. Deus não deve a homem algum nada. E é impossível a qualquer ser humano negociar com Deus os seus direitos, porque nós temos um único direito. Era o direito de ir para o inferno. E Deus, na sua infinita misericórdia e graça, abriu uma porta diante de nós, dizendo, há esperança para você, o seu final não precisa ser esse. Segunda coisa, que a recompensa é dele, ele dá a quem quiser, quando quiser e da forma que ele quiser. A salvação pertence a Deus, diz a palavra de Deus. Cabe a nós reconhecermos que ele é justo, sempre justo em todas as suas decisões. E a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Não temos como explicá-lo, não temos como merecê-la, não podemos a cada dia estendê-la ao nosso próximo. Nós temos todo o privilégio de dizermos ao nosso próximo, Jesus te ama. Há um lugar para você. Você pode dizer isso a todos, porque Jesus te deu essa incumbência. Há salvação para você. Sem conceitos, sem preconceitos, mas entendendo plenamente que Deus é bom, todo dia e o dia todo. E que haja em nós este amor, que transborde de nós este amor. O amor que não diz, ele não tem o mesmo direito que eu, mas aquele amor que diz, graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo, que permitiu que todos possam ser salvos e que ninguém seja condenado. Que haja esse Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe.